boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira produção de texto, certo? O que é uma produção de texto? É uma redação, que legal, né? Então hoje nós vamos praticar a nossa primeira redação de texto, certo? Vamos aprender a fazer uma redação de artigo de opinião, ok? Então vamos aí, qualquer redação, qualquer produção de texto que vocês fizerem tem que ter 15 linhas no mínimo. Primeira regrinha, no mínimo 15 linhas, certo? Segunda regrinha, no mínimo 3 parágrafos. O que é um parágrafo? Um parágrafo é quando eu dou aquele espaçozinho para começar a frase. Então, a cada 5 linhas eu vou fazer um parágrafo, ok? Vamos aí, atenção aí à explicação da tia Iris. Redação, que é o que nós vamos produzir hoje. Caprichem na letra bonitinha, tá bom? Para que a tia Iris possa olhar e estar, né, dando um retorno para vocês dos supostos erros que vocês vão ter. Mas eu sei que vocês são 10, vão errar muito pouco, tá? Então, assim, toda redação, ela tem que ter um começo, um meio e o fim, ok? Toda redação tem que ter um começo, um meio e o fim. O começo da redação é o nosso primeiro parágrafo. O meio é o nosso segundo parágrafo. E o fim é o final, que é o terceiro parágrafo, certo? No nosso primeiro parágrafo, que vai ser o começo, o que nós vamos escrever? Atenção, no primeiro parágrafo a gente escreve o assunto que nós vamos falar. Por exemplo, como começou aquele assunto, aquele problema. Como começou, o que aconteceu, o que é, certo? No segundo parágrafo, nós vamos escrever 5 linhas. Como começou o assunto. No segundo parágrafo, nós vamos falar quais os problemas que tem esse tema que eu vou dar para vocês. No terceiro parágrafo, como resolver esse problema. Por exemplo, hoje, a nossa primeira produção de texto vai ser a pandemia. Esse é o tema da nossa primeira produção de texto que nós vamos fazer. A pandemia. O que foi a pandemia? O que foi a pandemia do Covid-19? Como foi que começou? Então, no primeiro parágrafo, você vai estar escrevendo como ela começou, em que ano ela começou e como foi que ela começou. Você vai escrever 5 linhas. Depois, em seguida, né, primeiro parágrafo. Aqui começa a linha. O parágrafo eu vou deixar um dedinho para começar. Lembrando, assim, que para mim começar a escrever o parágrafo, vai ser sempre, o parágrafo vai ser escrito com letra maiúscula. Lembre, sempre com letra maiúscula. A primeira palavra, tá? Então, como começou essa pandemia? Como foi que começou a pandemia? Né? No ano de 2020, né, aproximadamente pelo mês de fevereiro, né, aconteceu uma pandemia, né? O que foi essa pandemia? O vírus da gripe, né? E assim, aí você vai escrevendo em 5 linhas. Terminou as 5 linhas, não pula linha, continua, parágrafo. Aí vamos para o segundo parágrafo. Quais os problemas? Que problema trouxe essa pandemia para nós? Muitos, né? Um dos principais problemas é esse afastamento que nós estamos, né, vivendo hoje. Quer dizer, muitos problemas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ainda estão morrendo, muitas pessoas hospitalizadas. Nós não podemos sair de casa, tivemos que aprender a usar máscara. Então, são muitos problemas. Então, você vai escrever em 5 linhas os problemas dessa pandemia, certo? Terminou de falar dos problemas, não pula linha, continua, próxima linha, parágrafo, eu vou dar ideias como resolver. Como é que essa pandemia pode ser resolvida, pessoal? Vamos escrever sobre isso, certo? Então, a proposta da tia Iris hoje é você fazer uma redação com 15 linhas, tá? Cada parágrafo, no mínimo, 5 linhas. Lembre-se, o tema da redação é a pandemia. Caprichem na letra, vamos ver aí quais são as suas ideias, o que vocês conseguem captar desse tema aí, certo? Faça bem bonitinho, nada de desenhozinho, bem bonitinho o texto, manda aí pra tia Iris dar um ok aí. Então, espera aí vocês, certo? Que vocês saiam muito bem nessa redação.